Minha meia-irmã exigiu que eu parasse de sair com meus irmãos. Então meu pai a calou. Eu, 18, mulher, sou a mais nova de 4 irmãos. Tenho 3 irmãos mais velhos, Michael, homem de 28 anos, John, homem, 27 anos e Chris, homem, 25 anos. Nossa mãe faleceu quando eu tinha 8 anos, e desde então, meu pai, homem, 53 anos, e meus irmãos foram bastante protetores comigo. Eu costumava ter noites de encontro com meu pai e noites de cinema com meus irmãos, entre outras atividades. Acho que era a forma deles de garantir que eu não me sentisse sozinha. No ano passado, meu pai se casou com Melissa, mulher de 45 anos. Ela e sua filha Ashley, mulher, 18 anos, se mudaram para nossa casa. Sempre tive a impressão de que Ashley não gostava de mim. Ela conversava com meu pai e com meus irmãos, mas nunca comigo. Quando eu tentava falar com ela, ela respondia de forma seca e ia embora. Nunca entendi o motivo, nem se fiz algo para ofendê-la, mas após algumas semanas tentando me dar bem com ela sem sucesso, desisti. Mantivemos uma relação civil e isso foi suficiente. Meus irmãos também não se sentiam à vontade com ela. Ela insistia em ser convidada para nossas noites de cinema, mas sempre exigia assistir a um filme de que ela gostava, mesmo que ninguém mais gostasse, e tentava se aconchegar com meus irmãos, o que eles achavam desconfortável e estranho, já que mal a conheciam. Chris chegou a dizer para ela parar com isso porque não gostava de como ela era tão pegajosa com ele. Recentemente, fiz 18 anos. A festa foi divertida e tranquila, e ganhei presentes maravilhosos. No dia seguinte, Ashley veio até mim e disse que era injusto meus irmãos me darem presentes melhores do que os que deram para ela em seu aniversário, em junho passado. Para dar contexto, meus irmãos deram a ela um vale-presente de $200 cada, de lojas diferentes, para que ela comprasse o que quisesse, já que não a conheciam muito bem. Eles deram os presentes por educação. Meus irmãos me deram um perfume personalizado, uma cópia autografada de uma série de livros da qual eu estava obcecada recentemente, e uma agenda personalizada com mensagens e citações em cada página. Admito que eles colocaram mais pensamento nos meus presentes, mas acho que é justo, já que não a conhecem bem. Mas então Ashley começou a chorar, dizendo que eu sempre ganhava tudo e ela não ganhava nada, e exigiu que eu parasse de sair tanto com eles. Disse que, se eu passasse menos tempo com meus irmãos, eles prestariam mais atenção nela. Ela também queria que eu os obrigasse a tratá-la como eles me tratam, porque agora ela também era irmã deles. Eu disse que não ia forçar meus irmãos a fazerem algo que não gostavam. Ela insistiu que eu ligasse para eles naquele momento, dizendo que passaria menos tempo com eles e que deveriam dar presentes melhores para ela. Eu recusei. Aparentemente, ela contou isso aos amigos e primos, pois comecei a receber mensagens dizendo que sou mimada e egoísta, e agora estou começando a duvidar de mim mesma. Então, eu sou a babaca? Atualização. Oi. Muito obrigada a todos que comentaram e mandaram mensagens. Suas sugestões e conselhos foram muito apreciados. Eu postei nos comentários, mas para quem não viu, contei aos meus irmãos e ao meu pai sobre o que Ashley fez, e meu pai disse que falaria com Melissa primeiro e depois eles conversariam com Ashley no dia seguinte. No dia seguinte, tivemos uma conversa em família. Contrariando o que todos nós pensávamos, Ashley nem negou. Ela basicamente repetiu o que me disse, parecia uma gravação quebrada a essa altura. Meu pai disse que entendia que ela pudesse se sentir excluída por eu ser tão próxima dos meus irmãos, mas que exigir que eu passasse menos tempo com eles e me intimidar com a ajuda dos amigos e parentes dela estava errado. Melissa começou a falar, pedindo desculpas pelo que Ashley fez. Disse que sabia que estava errado, mas esperava que todos nós pudéssemos perdoá-la, pois ela estava tendo dificuldades com as mudanças em sua vida. Michael apontou que, no início, eles queriam ter um bom relacionamento com ela, mas se fosse para ela me tratar assim, ela podia esquecer. Todos os meus irmãos também falaram sobre o quanto se sentiam desconfortáveis com ela tentando ser tão pegajosa com eles. Meu pai sugeriu terapia, mas Ashley recusou e começou a gritar. A essa altura,
acho que meu pai já estava farto e disse que ela deveria ir à terapia e resolver seus problemas ou não poderia continuar morando na casa dele. Isso nos deixou todos calados. Melissa perguntou se ele estava falando sério, e ele disse que sim. Disse que amava Melissa e estava preocupado com Ashley, mas que não permitiria que sua filha fosse intimidada em sua própria casa. Ashley parecia realmente chocada. Ela planejava morar em casa enquanto frequentava uma faculdade local para economizar no aluguel, então isso a incomodou muito. Ela começou a me culpar, caminhou em minha direção e tentou me agarrar, mas todos os meus irmãos ficaram entre nós. John friamente disse a ela que, embora nosso pai estivesse tentando ser gentil, ele não faria o mesmo e, se ela me tocasse, ele a colocaria na cadeia mais rápido do que ela poderia piscar. Ele é advogado, então Ashley sabia que não era uma ameaça vazia. Ela recuou, foi para o quarto e bateu a porta. No dia seguinte, Ashley foi para a terapia. Não sei se Melissa a forçou ou se ela simplesmente não queria ser expulsa, mas enfim, pelo menos ela está indo. Ela tem nos ignorado nos últimos dias, o que está completamente bem para mim. Quanto aos meus irmãos, no dia em que Ashley começou a terapia, ela também começou a enviar mensagens a eles, jogando a carta da autopiedade, mas todos a bloquearam. Quanto a mim, estou muito bem. Toda essa confusão fez com que todos esquecessem que estou prestes a ir para a faculdade em alguns dias, e agora meu pai e meus irmãos estão meio frenéticos, agindo como mães superprotetoras, RS. Não sei se era essa a atualização que todos esperavam. Esta é uma versão muito resumida e, se tiverem mais perguntas, ficarei feliz em responder nos comentários. Muito obrigada a todos. Atualização 1. Sou a errada por ter feito minha meia-irmã ser presa depois que ela roubou meus brincos? Oi pessoal. Se passaram alguns dias desde a minha última postagem. Meu post original foi bloqueado, e eu não pretendi atualizar, mas recebi tantas mensagens pedindo uma atualização e dizendo que eu poderia postar no meu perfil, então aqui está. Muita coisa aconteceu, então para quem ainda está lendo, prepare-se, vai ser bem longo. Primeiro de tudo, a pergunta que todos estão fazendo: sim, recuperei meus brincos. Eles estão agora em um lugar mais seguro. Sobre os detalhes legais, eu não sei tudo, já que meu irmão cuidou da maior parte, mas aqui estão as informações. Os brincos custam uma quantia considerável. Aparentemente meus avós o certificaram e têm todos os documentos, e Ashley estava com muitos problemas. Sei que alguns de vocês vão dizer que estou inventando ou mentindo, mas eu não tenho um entendimento completo de como o sistema legal funciona, então estou basicamente dizendo o que meu pai e meu irmão me explicaram. Não sei exatamente o que aconteceu, mas por ela ter acabado de fazer 18 anos, ser sua primeira infração e os brincos terem sido devolvidos, ela recebeu uma punição branda, serviço comunitário e uma multa. Isso também ficará em seu registro. Para ser honesta, estou bem com isso. Queria que ela entendesse que ações têm consequências, mas não quero arruinar a vida dela inteira. Pelo menos agora ela sabe que não pode fazer o que quiser impunemente. Meu pai, que estava na delegacia, me contou que Ashley ficou chutando e gritando o tempo todo. Primeiro, ela se manteve na história de que pegou os brincos emprestados de uma amiga, mas a polícia mostrou a ela a evidência em vídeo, além do fato de que ela não conseguiu nomear a suposta amiga de quem teria emprestado os brincos. Também, os brincos estavam em uma caixa personalizada e gravada, que ela tinha com ela. Ela ainda tentou fugir, sim, meu pai disse isso de verdade, enquanto os oficiais falavam com ela e chegou a morder o policial que tentou pará-la. Então, ela teve que passar a noite naquela pequena cela da delegacia até que pedisse desculpas. Admito que isso me entreteve bastante. Sim, é ruim rir da desgraça dos outros, mas, ei, sou humana. Melissa, esposa do meu pai, nos disse que estava extremamente desapontada com todos nós. Disse que sabia que o que Ashley fez estava em uma zona cinzenta, palavras dela, mas que poderíamos ter esperado até que ela devolvesse os brincos e não deveríamos ter escalado as coisas. Meu irmão mais velho então perguntou a ela por quê, se ela não queria que as coisas fossem escaladas, ela desligou a ligação e parou de atender o telefone naquela noite.
Ela não respondeu a isso e apenas continuou dizendo repetidamente que deveríamos ter consideração pela família. Ela ainda acrescentou que Ashley estava bonita com os brincos e que diamantes deveriam ser usados e não apenas trancados em uma gaveta. Isso me leva a acreditar que ela sabia desde o início que Ashley havia pegado meus brincos, e simplesmente deixou pra lá. Infelizmente, não tenho como provar isso. Meu pai está se divorciando dela. Eles tinham um acordo pré-nupcial, então não acho que ela vá ganhar muito, e espero que isso seja resolvido rapidamente. Ashley tem me mandado mensagens maldosas, o mesmo discurso de sempre. Eu não a bloqueei, mas não leio as mensagens. Estamos planejando usar isso para obter uma ordem de restrição contra ela, já que todos acreditamos que ela possa tentar entrar em contato novamente. Até agora, elas estão fora de casa. Melissa ainda está pedindo para meu pai reconsiderar. Meu pai disse que não pode permitir que uma ladra more em sua casa e que, independentemente de tudo, seus filhos são sua prioridade, e ele sente que Ashley é um perigo para mim e meus irmãos. Melissa tentou entrar em contato comigo e com meus irmãos, mas todos a bloqueamos. Isso se tornou um verdadeiro circo, e eu sinceramente espero que tudo isso esteja chegando ao fim. Espero que esta seja minha última postagem aqui. Muito obrigada a todos que comentaram e mandaram mensagens perguntando sobre meu bem-estar. Sou muito grata por todos os conselhos e boas energias. Edit. Recebi algumas mensagens perguntando se Ashley não sabia que havia uma câmera no corredor. Eu não sei, mas nunca disse explicitamente para ela: "Ei, tem uma câmera de segurança aqui." Mas as câmeras estão à vista e não estão escondidas, e eu não vejo como alguém poderia confundi-las com outra coisa. Algumas pessoas também perguntaram por que havia uma câmera de segurança em primeiro lugar. Alguns anos atrás, nossa vizinhança sofreu uma série de assaltos. Durante esse tempo, eu costumava ficar sozinha em casa do momento que chegava da escola até meu pai chegar do trabalho. Meu pai e meus irmãos ficaram um pouco superprotetores e instalaram as câmeras. Elas nunca foram retiradas. Após meu primeiro post, muitos reditores me aconselharam a ter cuidado, porque Ashley poderia tentar roubar algo, e eles estavam certos, então verifiquei 2 vezes se as câmeras estavam funcionando. Obrigada a todos que enviaram mensagens perguntando sobre nosso bem-estar. E também obrigada por todos os conselhos. Eu realmente aprecio. Atualização 2. Primeiramente, quero agradecer a todos pelo apoio e pelos votos de bem-estar. Eles foram muito reconfortantes. Eu não esperava que Ashley mudasse de repente, mas esperava que, pelo menos, elas nos deixassem em paz. Soiler. Elas não deixaram. Estou na faculdade, e essas coisas não aconteceram comigo, mas sim com meus irmãos. Só para quem não se lembra, meus irmãos são Michael, John e Chris. Para dar contexto, Michael e Chris moram no mesmo complexo de apartamentos, mas em apartamentos diferentes, enquanto John mora em outro, mais próximo do trabalho dele. Ambos os prédios têm um sistema de cartão de elevador. Eu não sei como se chama, mas é um cartão dado aos inquilinos para que possam acessar o andar onde fica seu apartamento. Se você for um convidado, ou o inquilino deve te dar o cartão, ou seu nome deve ser deixado na portaria para que o porteiro saiba que você pode subir. Alguns dias atrás, Chris recebeu uma ligação do porteiro, dizendo que a irmã dele tinha vindo visitá-lo. Ele ficou confuso, porque achava que eu estava na faculdade. Ele me mandou uma mensagem rápida perguntando onde eu estava, e eu respondi que estava na universidade. Ele me desejou boa diversão e parou de me mandar mensagens. Depois, descobri pelo nosso grupo de chat que, claro, era Ashley. Chris disse ao porteiro para nunca deixá-la subir. Ele disse que ela deixou uma mensagem pedindo para ele se encontrar com ela porque ela queria pedir desculpas. Alguns minutos depois, John entrou no chat informando que o mesmo aconteceu com ele, só que mais tarde naquele dia. Então achamos que Ashley pode ter ido ao apartamento de John depois de sair do de Chris. Desde o meu primeiro post, muitos reditores me avisaram para nunca deixar meus irmãos ficarem sozinhos com ela, porque ela poderia acusá-los de abuso sexual. Isso me deixou realmente assustada, então lembrei meus irmãos novamente que,
mesmo que eles concordassem em encontrá-la, o que ainda acho que não deveriam, eles não deveriam fazê-lo sozinhos e deveriam definitivamente fazer isso em um local público. Eles ainda não decidiram o que fazer. John e Chris não querem, mas Michael estava pensando que talvez isso pudesse trazer um encerramento para Ashley. Talvez, se eles se encontrassem com ela, tudo acabasse e ela finalmente nos deixaria em paz. Então, para todos que ainda estão lendo isso, vocês acham que eles deveriam se encontrar com ela? Sou errado por não me reconciliar com minha família depois de ter sido incriminado por roubo? Eu sou um homem de 23 anos e o filho do meio dos meus pais, homem de 54 anos, e minha mãe, a mulher de 53 anos. Tenho uma irmã mais velha de 25 anos e um irmão mais novo de 19 anos. Moro longe da minha família há 5 anos, com o mínimo de contato, porque, por volta dos meus 15 anos, as coisas do meu pai começaram a desaparecer do quarto dele. Ele tem uma coleção de canivetes que reuniu de vários lugares dos Estados Unidos, e alguns deles são bem valiosos. Não valem milhares de dólares ou algo assim, mas provavelmente alguns custam algumas centenas. Ele também tem uma coleção de cartões de beisebol e bolas autografadas. Esses itens sumiam do quarto dele e acabavam no meu, e cada vez que isso acontecia, eu era punido. E cada vez a punição era mais severa que a anterior. Toda a minha família próxima me via como um ladrão durante 3 anos, mesmo eu constantemente alegando minha inocência. Perdi algumas férias, não tive uma festa de 17 anos, não consegui minha carteira de motorista nem um carro até depois de me mudar, e também não tinha um emprego e não tinha como economizar dinheiro, exceto por aniversários anteriores e pequenos trabalhos esporádicos na vizinhança. Lembro-me de meu pai e minha mãe me dizendo o quanto eu era uma decepção e que não ficariam surpresos se me vissem nas notícias locais como um suspeito de roubo ou algo pior. Minha família estendida também não ajudava muito e me via da mesma forma. Chegou a um ponto em que eu genuinamente me perguntava se estava roubando e não me lembrava disso, seja por algum tipo de problema mental ou fazendo isso enquanto dormia ou algo assim. No início desta semana, recebi uma ligação da minha mãe. Meu pai havia notado que suas coisas começaram a desaparecer de novo, mesmo eu não estando lá, e finalmente teve a brilhante ideia de instalar câmeras no corredor, onde meu irmão foi pego pegando as coisas e as colocando no antigo quarto da minha irmã. Minha mãe me contou sobre isso e disse que ela e meu pai pediram desculpas por não terem acreditado em mim, e que adorariam me ter de volta para o jantar de aniversário dela para colocarmos a conversa em dia. Perguntei a ela qual seria o castigo para meu irmão, e ela ficou confusa. Perguntei de novo, lembrando-a de que eu fui forçado a perder um aniversário, várias férias e minha carteira de motorista aos 16. Ela disse que meu pai tirou o celular dele por uma semana e os videogames por um mês. Eu perdi a cabeça com ela e berrei, os criticando por me tratarem muito pior enquanto eu era incriminado por roubo, enquanto o verdadeiro ladrão só teve o telefone confiscado. Eu então disse que não iria participar de nenhum evento com ele no futuro. Desliguei e bloqueei o número dela. Recebi uma ligação depois da minha irmã, que disse que, embora minha raiva fosse muito justificada, minha mãe estava inconsolável e se trancou no quarto dos meus pais. Atualização, e minha irmã, que chamarei de T para simplificar, me ligou há cerca de 1 hora, no momento em que estou escrevendo isto, e pediu desculpas pelo que me disse. Eu e ela sempre fomos muito próximos desde que me mudei, e ela tem o hábito de se desculpar quando está errada. Não tenho ressentimentos contra ela. Quanto aos meus pais, minha mãe teve uma epifania da noite para o dia, segundo T. Ela acabou expulsando meu irmão, que chamarei de J, de casa depois que conseguiram fazê-lo admitir que ele estava fazendo isso há anos. Minha mãe contou até que ele foi enviado para a casa do meu avô, onde será forçado a arrumar um emprego e pagar aluguel, além de sua própria faculdade. Meu pai inicialmente discutiu com ela sobre isso, até que ela o fez perceber o quanto ele estava destruindo a família. Meu pai então me ligou pedindo desculpas profusamente, dizendo que eu nunca mais precisaria vê-los, e que eles entenderiam totalmente, mas adorariam a chance de consertar o que estragaram. Ele se ofereceu para me dar a quantia de dinheiro que devo de empréstimos, mais $5.000 extras. Eu disse que pensaria no assunto, mas que poderia demorar um pouco. Aceitei o pedido de desculpas dele, mas ainda não os perdoei, e desliguei. Minha mãe não sabe que eu e T mantemos contato, já que mora a cerca de 2 horas dos meus pais e mais de 3 horas dela. T me contou que minha mãe e meu pai estavam pensando em vender algumas coisas que possuem e pegar turnos extras em seus trabalhos para me dar um carro novo como surpresa. Não sei como isso pode soar, mas eu preferiria não aceitar um carro ou qualquer dinheiro extra deles. A. Porque tudo o que possuo até agora ganhei com meu trabalho árduo, e B. Sinto que comprar o afeto de um filho é uma maneira preguiçosa de se reconciliar.
Quanto à situação, eu desbloqueei minha mãe, mas não vou iniciar uma conversa, a menos que ela ou meu pai mandem uma mensagem primeiro. Eles também fizeram um pedido de desculpas no Facebook para mim e repreenderam meu irmão pelo que aconteceu, então, pelo menos, minha família extendida agora sabe. Eu talvez faça outra atualização se algo mais acontecer, mas por enquanto é só isso. Atualização 2. Recebi uma ligação de que meu irmão J foi preso por roubar as chaves do caminhão do meu avô e bater em um poste de luz a cerca de 3 quilômetros da casa deles na noite passada. Vou atualizar quando souber mais detalhes, pois estou prestes a ligar para o meu pai sobre isso. Fiquem ligados. Então, meu irmão não lidou bem com a nova vida. Ele não saiu para procurar trabalho, e ontem foi pego tentando arrombar o cofre do meu avô, logo antes de roubar o caminhão. Ele estava dirigindo rápido demais e acabou batendo no poste. Ele não teve ferimentos, mas o caminhão está possivelmente destruído, e meus avós o expulsaram de casa também. Agora ele está sem casa, e meus pais cancelaram o fundo universitário dele e estão usando esse dinheiro para comprar um novo veículo para os meus avós. Meu pai me disse que estava pensando em me surpreender com um carro novo, mas essa ideia foi por água abaixo, ao que respondi que apreciava a oferta, mas teria recusado de qualquer forma, porque tenho meu Cherokee 2001 confiável. Meus pais praticamente o deserdaram, e isso é uma loucura para mim, já que ele nunca foi realmente rebelde até esta semana. Acho que ele pode estar passando por uma crise mental séria, e não ficaria surpreso se sua foto de prisão aparecesse no noticiário local. Eu não entendo muito de psicologia, eu sou formado em engenharia mecânica, então pergunto, tem alguém aí com alguma ideia do que pode estar acontecendo com ele? Atualização 3. O jantar de aniversário da minha mãe foi ontem à noite, e eu decidi ir porque eles iam comer em um restaurante caro e se ofereceram para pagar minha parte. Comida de graça parecia uma boa ideia para mim. Os que estavam lá eram eu, minha irmã, meu irmão, meus pais, meu tio e sua esposa, ao lado da minha mãe, ambos com cerca de 40 anos, e os gêmeos deles, a homem e mulher de 19 anos. Sempre me dei bem com o filho deles, mas a filha, que chamarei de R, sempre me desprezou, desde que me lembro. Meu pai estava tirando a carteira do bolso para mostrar seu documento de identidade, para poder pedir uma bebida, e R disse em tom de brincadeira, cuidado, não deixe que meu nome chegue perto da sua carteira, você não quer que ele a pegue. Fiquei vermelho de raiva e, envergonhado, disse algo como, seus amigos precisam dizer isso a todos os caras do seu grupo, por causa de como você fica com todos eles. Ela é conhecida por ser infiel. Ela ficou chateada e começou a chorar, e meu tio começou a me repreender por falar com a filha dele daquele jeito, e disse que eu ainda estava em maus lençóis por causa do que fui incriminado. Fiquei com raiva, mostrei o dedo do meio para ele sair do restaurante. Liguei para meu pai e ele disse que eu não tinha nada pelo que me desculpar, mas minha mãe quer que eu me desculpe porque quer manter a paz entre os lados da família. Meu tio me mandou uma mensagem exigindo desculpas e fez um post no Instagram sobre membros da família tóxicos. E aqui estou eu, novamente, pedindo a opinião de vocês, Reddit. Sou eu o babaca? Um pouco mais de contexto sobre o meu passado. Fui punido e negligenciado da adolescência até a vida adulta por causa do que meu irmão fez comigo, e isso me deixou com traumas e problemas de confiança em relação a todos ao meu redor. Eu normalmente sou tranquilo, mas todo mundo sabe que o que aconteceu é um assunto muito sensível para mim. Mini atualização. Acabei de desligar o telefone com minha tia, a mãe de R, e ela me deu o pedido de desculpas mais sincero que recebi no último mês. Ela disse que já lidou com R e meu tio, a não sei como, mas o post foi removido, e meu tio me enviou um pedido de desculpas seco. Atualização final. Em primeiro lugar, minha mãe realmente pediu desculpas de verdade por tudo, por não ter me defendido no jantar, pelo modo como fui tratado na maior parte da minha adolescência e vida adulta, e acabou repreendendo meu tio e minha prima. Isso aconteceu durante uma sessão de terapia familiar, e foi antes de qualquer um de nós dizer qualquer coisa para começar. Meu pai também pediu desculpas a mim e aos meus irmãos por tudo. Meu irmão agora está recebendo a ajuda que realmente precisa, já que meus pais admitiram que priorizaram a mim e a minha irmã desde que tudo isso começou quando eu tinha 15 anos, e as acusações começaram. Ele me pediu desculpas por tudo e foi autorizado a voltar para a casa dos meus pais, mas terá que reconquistar a confiança deles. Eu, sinceramente, não me importo com o que ele tem que fazer. Meu contato com ele ainda será muito, muito limitado. Ah, e em outras notícias, eu tenho um encontro. Nós nos conhecemos no Tinder há pouco mais de uma semana e nos demos muito bem. Ela mora a cerca de 15 minutos da minha casa, e estamos nos encontrando em um restaurante de sushi antes de irmos ao cinema. Ela queria assistir Assassinos da Lua das Flores.
Espero que tudo corra bem. Obrigado por assistir até aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre essa história de hoje e considere se inscrever no canal como forma de apoio. Te espero no próximo vídeo.